Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Voz da Verdade, programa criado para propagar o Evangelho de Cristo, nosso Senhor, através da exposição de temas específicos voltados para o Evangelho de Cristo. Por aqui nessa bancada, como eu já disse, irão passar pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, teólogos que comungam uma cosmovisão cristã, para que a gente possa trazer aqui temas para discutir à luz da Bíblia, temas que possam estar em dúvida e a gente pode trazer para cá. Eu sou Márcio Fontinhas, eu sou teólogo em formação, sou um cristão, servo de Cristo, nosso Senhor, e estou aqui mais uma vez para mediar esse bate-papo aqui com os nossos convidados. E por falar em convidados, hoje a gente tem aqui novamente a presença do professor Danilo Farias, ele que é o pai da Catarina e do Abel, rapaz, mestrando em filosofia. Marido da Larissa. Marido da Larissa. Ele é mestrando em filosofia da UFMA, graduando em Direito da Universidade Unifor, né? É do FOR. Professor de teologia, meu professor de teologia e coordenador do curso da faculdade de teologia da Faculdade Beth Racan. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, Danilo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é muito bom estar com vocês e acredito que a gente vai ter um tempo bem edificante, bem interessante. É um tema legal e, claro, é sempre bom falar das Escrituras e se aprofundar no conhecimento de Deus. Pronto. E hoje aqui, rapaz, a gente tem muita alegria em receber aqui em nossa casa um cara que me ensinou a ler a Bíblia, sabe? Eu fiz 2 disciplinas com ele. Uma foi armatiologia, que é a doutrina do pecado, e a outra foi bibliologia. O cara que me fez quase decorar o Salmo 119, mas foi bom, porque foi edificante. Eu estou aqui hoje com o pastor Madison Oliveira, ele é o pai do Theo, né? E da Alice. É casado com a Lely, nossa irmã em Cristo também. Ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica em Coatraque, o ICE. Ele é escritor, autor de livros, né? Como Não Andeis Ansiosos, A Morte Bate à Sua Porta. Esse livro aqui que nos ajudou muito para a gente trazer o tema para hoje, que é exatamente o pecado, é a doutrina bíblica, né? É o estudo sobre a doutrina bíblica do pecado. Ele é conselheiro bíblico, né? E só um parênteses aqui, eu estava fazendo esse curso pela Charles Spurgeon, e um professor falou assim, vou estar em São Luís aí na semana que vem, eu vou estar com meu amigo Madison, rapaz, e eu fiquei muito feliz, porque eu era o único maranhense fazendo esse curso de aconselhamento e achei muito, muito bom, importante isso. E também, além disso, o cara é músico, baixista, ele é motociclista e lutador de jiu-jitsu, rapaz, fechou. Esses são os hobbies, né? Então seja bem-vindo, pastor Madison, é muita alegria estar aqui com o senhor hoje, fique à vontade aqui, a casa é sua, né? Querido Márcio e pastor Danilo, obrigado, meus irmãos, de estar aqui com vocês. É uma bênção e sempre servir ao reino de Cristo através da explanação das Escrituras é uma honra para nós, né? Faço minhas palavras de Paulo, de nós se não pregarmos o Evangelho. Então eu sou mais afortunado nessa tarde, estar numa roda de amigos e além dessa roda de conversa, poder instruir o povo de Deus através dos princípios da palavra. Que seja um tema e um programa edificante para todos nós. Amém. Inclusive, Márcio foi meu pastor por um tempo. Depois, estivemos juntos, caminhando juntos aí. Ainda não existia o Abel, a Catarina estava recém-nascida. Foi um tempo muito bom andar com a família do Danilo. Que bom. Hoje eu vou pedir para o Danilo começar orando para a gente, Danilo, por favor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem sobre as nossas vidas, pela tua graça que foi derramada sobre nós, que possamos nessa oportunidade termos a mente iluminada pelo teu Espírito, para que possamos falar com clareza, com temor e com todo respeito sobre o conhecimento de ti. Que o Senhor possa nos guiar e nos orientar para falarmos e edificarmos o coração daqueles que estarão ouvindo. Em nome do teu Filho amado, eu oro e peço amém. Amém, amém. Bom, gente, a gente hoje vai tratar de um tema tão importante quanto os demais já que passaram aqui por essa mesa, né? Hoje nós vamos falar sobre pecado, as suas formas e seus efeitos à luz do Evangelho. A cada dia que passa, a gente tem o retrato do pecado mais efetivo, né? Mais visível. Essa semana eu estive em São Paulo com a minha esposa e eu pude observar quanto uma população, a população em geral, elas estão sendo tocadas pelo pecado, né? Pessoas realmente
que são difíceis de a gente isolar, né, como cristãs, né, como criaturas de Deus. E isso me preocupou demais e às vezes a gente fica angustiado. Acho que como Cristo chorou quando viu Jerusalém, que ele olhou aquela população toda perdida, né, como Noé também, que pregava naqueles momentos pré-diluvianos, né, que ele olhou aquela população toda perdida. Isso me angustiou muito. Então, se o pecado ele vem sendo retratado nessa população de pessoas perdidas, né, e que às vezes a gente se angustia em tentar abrir os olhos dessa moçada, desse pessoal que está aí perdido, né? E eu trouxe esse tema hoje aqui exatamente para a gente discutir quais as formas e o efeito que a gente possa evitar esse tipo de se perder, né? Então, para isso, eu trouxe sempre aqui, sempre a gente traz um versículo base, né? E para falar sobre o pecado, a gente precisa retratar a origem do pecado. Então, eu queria que o Roberto colocasse aí para a gente começar a conversar sobre o tema, que é o que está em Gênesis 3, né? Eu estou trazendo aqui a versão da Almeida Revisada e Atualizada, que eu acho que é a mais próxima da tradução, né? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Então aqui, essa passagem bíblica, ela retrata o pecado original. E eu posso começar perguntando aqui que a partir do primeiro homem, que é a criação de Deus, a criatura feita por Deus em total consonância com o Criador, que foi feito à sua imagem e semelhança, mesmo assim, o homem não conseguiu ter obediência suficiente para não cometer o pecado original. E a Bíblia trata toda essa narrativa do pecado, suas formas e seus efeitos. Eu queria começar a perguntar aqui com o pastor Madison, na verdade, já entrando num mérito aqui dos atributos de Deus também, que são os atributos comunicáveis de Deus. Eu começo a falar o seguinte, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. A pergunta é, sendo Deus onisciente, o pecado original, de alguma forma, fazia parte do plano perfeito de Deus para a humanidade? Okay. Essa é talvez uma das perguntas que fundamentam não só a nossa compreensão do que é a ramateologia, mas a própria soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a própria doutrina da esperança da glória, elas são fundamentadas e justificadas a partir dessa compreensão. O que acontece? Dentro da teologia, do que nós chamamos do escopo teológico, do método sistemático, os teólogos que vieram antes de nós, eles tentaram organizar os temas das escrituras a partir de blocos. Então criou-se a soteriologia, a ramateologia, a pneumatologia e por aí vai. A ideia deles era tentar fragmentar para facilitar o estudo dessas doutrinas e assim os estudantes de teologia, os teólogos, pudessem compreender passo a passo toda a narrativa da redenção e da criação. Mas quando nós olhamos para a estrutura bíblica dos acontecimentos, a gente entende que elas estão entrelaçadas. O que eu quero dizer? Eu consigo ver Deus no exercício dos seus atributos, na mesma medida em que a cena do pecado original estava acontecendo em pleno paraíso, em pleno Éden. E as coisas acontecendo mesmo com todos esses atributos, dentre eles de Deus, a sua santidade, que não pode comungar com o pecado, por exemplo. E como isso se aplica na vida prática da igreja e da teologia? Pedro traz uma menção sobre a ideia da soberania e a sabedoria eterna e infinita de Deus. Deus não é pego de surpresa, Deus não pode ser surpreendido, Sim. Pois ele, como sendo o autor da própria realidade, ele cria a realidade e a fundamenta. A existência, a realidade, ela só é possível porque um dia alguém a arquitetou. E quem fez isso foi o próprio Criador de todas as coisas, pois antes da própria realidade existir, havia apenas Deus. Sim. É o princípio fundamental da eternidade. Deus existia antes dos tempos. Então, a partir da criação, Deus elabora toda a trama, o drama, que nós vamos chamar assim, tem um escritor sobre cosmovisão cristã que chama o drama da redenção, ele elabora cada ponto. E dentro desse projeto, sim,
A ideia da queda do homem estava no projeto de Deus e no drama das Escrituras. Não foi uma surpresa para o Criador a escolha que o homem fez deliberadamente por desobedecer a sua ordem, o seu decreto de Gênesis 2:15 e 2:17. Sim. Então, dentro desse aspecto, o pecado ele não traz a Deus um plano B. O dispensacionalismo ele apresentou uma forma de explicar o pecado, assim como para explicar a própria existência da igreja, dizendo que Deus foi pego de surpresa com a escolha do homem e que a escolha do homem levou Deus a pensar em um plano B. Mas quando nós olhamos a Escritura, a gente não percebe com clareza, a não ser com muitos contorcionismos hermenêuticos ali para dizer, Deus não sabia o que ia acontecer. Tão claro é que quando nós olhamos para a criação do homem, em Gênesis 1, 26, 27, 28, e em Gênesis 2, 17, nós percebemos que Deus dá ao homem a sua teonomia. O homem foi criado no paraíso, não para viver conforme a sua vontade, não conforme a sua própria lei. O homem não foi criado para desenvolver sua autonomia. Quando ele é criado no paraíso, Deus dá àquele homem o que ele deve ser e fazer. Então Deus o cria e fala, você deve ter domínio, você deve fazer aquilo, e você deve ser macho, você deve ser fêmea, você deve ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra de adoradores. E no capítulo 2, Deus fala, você não pode fazer algumas coisas. Dentre elas, você não pode comer o fruto da árvore. Essa delimitação nós chamamos na teologia de teonomia. O Deus estabelece as normas, Deus estabelece a lei que o homem deve cumprir. Isso antes mesmo da queda. Ok, e aí, quando nós entendemos a ação do homem dentro dessa teonomia, nós entendemos que no estado de santidade que ele foi criado, e aqui é um parêntese que precisa ser esclarecido de começo, o homem não foi criado perfeito, o homem foi criado santo. A perfeição é um estado de constância. Separado, assim, ele foi escolhido, né? Dentro das grandezas escalares, a perfeição é uma coisa constante que não precisa mudar. E o homem, pelo próprio fato de ser variado pelos dias, ele não é constante. Então, por isso, ele não é perfeito. A única coisa que é atemporal e que é perfeita é o próprio Criador, que não está submetido ao tempo. Por que isso é importante? Porque se eu disser que o homem é perfeito e defender que o homem foi criado perfeito, eu não consigo explicar, então, por que o pecado original existiu. Eu fico com uma lacuna filosófica. Sim, se ele é perfeito, vazio, por que ele fez o que é errado? Mas quando eu explico que ele foi criado santo e dentro desse conceito de santidade, havia uma liberdade de escolha dada a esse homem, como foi dada aos primeiros anjos. O teólogo neocalvinista Herman Bavinck, ele trabalha esse conceito, ele é um dos poucos que fala sobre isso, que Deus deu ao homem no Éden, assim como aos primeiros anjos criados, uma condição, uma liberdade de escolha, que depois foi retirada tanto de anjos quanto do homem. Hoje, o homem não pode mais ter essa liberdade de escolha porque tudo que ele escolhe é para o mal. Sim. Assim como os anjos não podem mais escolher rebelar-se contra Deus. Por isso que não tem novas rebeliões do céu. E aí, nesse estado de santidade que o homem foi criado, havia sim um espaço, uma liberdade para que ele escolhesse entre obedecer e desobedecer. Porque a santidade, em 1 Timóteo e em Tessalonicenses, é o fato do indivíduo, impulsionado pela ação do Espírito, escolhe viver em obediência. Sim. Mas o homem, em determinado momento, ele escolheu a desobediência. Inclino. E aí o próprio Hermann Doiver, que é um outro filósofo e teólogo que a gente gosta bastante, ele fala, o homem escolheu o caminho da desobediência. E escolhendo o caminho da desobediência, ele abdicou da sua santidade. Então, dentro de tudo isso que aconteceu, Deus não foi pego de surpresa. Pois quando ele criou, ele já sabia de todo esse drama, tanto é que Pedro fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, a ação de Cristo na cruz não foi um remédio para o pecado, como muita gente fala, que a ação de Cristo na cruz foi para remediar o erro de Adão. Não, Cristo não devia nada a Adão. Cristo não morreu na cruz para corrigir um erro de rota que aconteceu no Éden. Antes mesmo da própria queda existir, a Trindade Santa já havia articulado entre si a ideia de que um dia, para provar a sua justiça, o seu amor, e aí nós podemos falar de qual é a vertente, se era para provar a sua justiça, a sua graça ou o seu amor, o Cordeiro se entregou. Sim. Então, nessa maneira, Deus claramente sabia de todo esse drama, sabia de toda essa escolha, mas Deus não interferiu no sentido de obrigar
levar Adão a fazer uma coisa ou outra. Essa liberdade de escolha, dada aos nossos representantes federais, dada aos anjos que foram criados pelo Senhor, fazia parte da sua constituição de santidade. Quando isso acontece, então Deus retira isso dos anjos, retira isso dos homens, e agora os homens são escravos da sua natureza. Sim, e agora eles só escolhem, sua própria escolha, eles só escolhem agora aquilo que é dentro da sua natureza, que é pecaminosa. Sim. É interessante porque a gente tem essa percepção de que... Primeiro, Deus não erra, né? O plano perfeito de Deus, ele está arquitetado, e Deus é início, meio e fim. Ele não tem como ele é atemporal, então assim, não existe uma ruptura do plano para fazer um outro plano. O plano segue o fluxo do nosso Criador. Danilo, assim, após a queda, assim, esse homem passa a ter uma disposição, né? O coração, essa disposição natural para o pecado, essa inclinação desde o nascimento, isso já é como consequência, a criança que nasce hoje, né? A importância de a gente entender isso. Ela já nasce com essa disposição para o pecado, ela já tem essa inclinação natural para o pecado, e ainda mais. Todas as nossas escolhas, a partir daí, são escolhas pecaminosas? Então, essa pergunta, na verdade, ela moveu um debate do século IV. Quando você tem, por exemplo, Pelágio dizendo que ninguém nasce pecador, se torna pecador, e você tem Agostinho dizendo que não, todo mundo nasceu pecador. Porque, como foi bem colocado pelo pastor Márcio, quando nós falamos que o homem ele é a imagem conforme a semelhança de Deus, nós entendemos então que o texto está falando de atributos. Sim. Deus comunicou seus atributos morais ao homem. Após a queda, todos esses atributos foram corrompidos. Então, quando nós partimos desse princípio, nós entendemos o seguinte: ora, se o homem amava e se esse amor foi corrompido, ele não ama mais da forma que agrada a Deus, porque o amor está corrompido. Se o homem se alegrava, ainda nessa alegria, ela não é mais da forma que satisfaz Deus, porque está corrompido. Genuína, né? Então, em tese, os atributos de Deus permanecem em nós, só que de forma corrompida. Então, ainda que eu ache que o que eu estou fazendo é bom, pela corrupção que houve no começo, lá no Gênesis, existe uma maldade ali. E aí, quem faz esse parâmetro bem interessante, na verdade, essa analogia é o Agostinho. Ele vai fazer essa demonstração da seguinte forma nas Confissões. Quando você olha uma criança no colo, que se amamenta, a partir do momento que a mãe tira ela e coloca uma outra criança, ou aquela criança começa a chorar. E quando ela já está em uma certa idade, que ela começa a falar algumas coisas, ela vai dizer o seguinte: é meu, é meu. Ele vai dizer, isso é egoísmo. Ora, ainda que ela não tenha consciência, mas ela está agindo pela natureza, o instinto dela é pecaminoso, porque egoísmo é um fruto da carne. Então, o próprio Agostinho, por exemplo, ele vai dizer que quando ele era mais novo, ele roubava pera, mas ele tinha mais prazer em roubar do que no gosto da própria da pera. Então, nos parece que quando o homem peca no Éden, e ele peca de forma consciente, porque também se ensina, quando tem os dispensacionalistas, que eles trabalham a ideia de uma inocência, você vai observar que Deus chamou Adão e diz assim: ó, tu não pode comer. Adão estava consciente que ele não poderia fazer. Ele não pecou inconsciente. Ele não pecou de forma inocente. Ele estava consciente que não poderia fazer aquilo ali. E tanto que quando você lê o texto, principalmente no texto lá no texto maçorético, o texto diz que Eva comeu do fruto e deu a Adão que estava ao seu lado. Quando você lê documentos como o de Flávio Josefo disse que o diálogo que teve entre a serpente e a mulher foi um período longo. Não foi um período curto. Então, provavelmente, Eva falou para Adão do que a serpente estava falando recorrentemente, né? Elas já estavam tão amigas que elas estavam fofocando sobre a novela das 9, de tão próxima que elas estavam. E Adão não fez nada, isso mostra o quanto Adão foi omisso. Sim. Então, a responsabilidade, a consciência adâmica, tudo isso foi repassado pelos seus descendentes. E aí tem o Abraham Kuyper, ele tem um livro sobre o Espírito Santo, que ele faz uma coisa que eu gosto muito de repetir isso, porque eu acho muito interessante. Ele colabora com o pensamento do Rafael Lopes, de que quando Paulo diz lá em Atos que de Deus fez toda a raça humana, ele traz ali então a ideia que todas as variações genéticas possíveis estavam em Adão.
Isso indicaria que Adão não estava só me representando, eu estava em Adão, de certa forma. Então isso traz duas coisas, que eu já estive no Éden uma vez, entendeu? Representativamente, né? Não, eu estava forma... geneticamente, porque geneticamente, de um Deus fez toda a raça humana. Sim. E isso também implica dizer que Adão ter pecado, isso interferiu na minha natureza. Sim. A minha natureza é pecaminosa. Então, eu não me torno pecador quando eu tenho consciência do pecado. Eu já sou pecador. Só que na medida que eu vou crescendo, eu vou tomando a consciência dos meus erros, das minhas práticas. Perfeito. Uma roda de conversa lá no curso de teologia, era, assim, a gente sempre fala assim, brincando assim, era mais fácil Deus pegar o homem e fazer assim. Vamos fazer de novo, né? Porque seria muito mais fácil, né? Porque Talvez Deus pode tudo. Mas assim, sobre a questão da propagação do pecado, pastor Madison, a propagação do pecado como efeito da queda, Okay. né? Deve-se ao afastamento de Deus, porque Deus se afastou, não é? Ou isso é a disposição natural do homem que ficou a partir do pecado? Ou os dois? Deu para entender bem. Márcio, quando o homem peca, uma dos reflexos imediatos é a sua própria contaminação total. Dentro da teologia nós chamamos isso de depravação total. Significa que todas as instâncias e todas as capacidades humanas elas foram maculadas pelo pecado. A ponto de em Romanos 3, no versículo 9, no versículo 10, Paulo citar uma frase que já era muito conhecida no povo judeu. Não há um justo, nenhum justo sequer. E a partir do versículo 10, do capítulo 3 de Romanos, Paulo vai fazer um destrinchamento da natureza humana e vai mostrar que nada no homem está livre da mácula e da mancha do pecado. Ele fala que a nossa cognição ela foi afetada, versículo 11. Ele fala que as nossas deliberações morais foram corrompidas, versículo 11. Que as nossas escolhas, no versículo 12, elas foram totalmente corrompidas pelo mal. Por isso que não há quem busque a Deus e por isso todos se desviaram da verdade. E no versículo 12, há uma expressão paulina que ele usa apenas aqui quando ele fala que o homem se tornou inútil. E aí a ideia de Paulo ao falar sobre a inutilidade da humanidade é a disfuncionalidade da criação. Deus criou o homem com uma função, um propósito, e o pecado tornou esse projeto de Deus um projeto manchado, cheio de falhas. É o que o Danilo falou. A imagem de Deus e a sua semelhança ainda existe em nós ainda somos essa representação. Sim. Entretanto, a mácula do pecado fez com que essa representação fosse manchada. E que ela precisa, sim, de um clareamento, uma limpeza. E essa limpeza ela é espiritual e que nós não conseguimos essa autolimpeza. Então, quando Paulo fala sobre, nos versículos 10, 11 e 12, sobre todas as capacidades humanas, as nossas volições, as nossas emoções, desejos e ações, do versículo 13 ele vai falar sobre a garganta, a língua, a boca, os pés e os olhos, dizendo o seguinte, olha, tudo que o homem faz, não apenas o que ele pensa, não apenas o que ele é, mas tudo que ele faz está cheio de pecado. E por que Paulo diz isso? Ele fala justamente para mostrar que desde o Éden, a propagação do pecado, ela tornou-se universal. Sim. E quando nós estudamos o livro de Gênesis, isso é notório, porque você percebe que o pecado acontece no paraíso, na primeira família. Logo no capítulo 4, no capítulo 3, capítulo 4, nós temos a propagação para uma nova geração desse pecado, quando Caim e Abel entram em cena. Logo após, no versículo 17, esse pecado se prolifera por toda uma cidade, a cidade de Enoque, que Caim constrói. Chega em um cidadão chamado Nimrod, e lá em Babel, no capítulo 11, nós temos toda uma humanidade tão revoltada que elas querem expulsar o próprio Deus da sua criação. Mas antes disso, no capítulo 6 de Gênesis, fala o seguinte, que o pecado se espalhou por todo mundo, né? Toda a humanidade. Sim. Isso mostra que essa propagação, ela não foi pelos feitos. E é preciso que isso fique muito claro. Foi pelos efeitos. Ela foi pela própria Constituição Federal que nós temos em Adão. Sim. Concordo com o Danilo quando ele fala que nós estávamos lá em Adão por sermos filhos de Adão. Então essa é a justificativa de Romanos 5, quando ele fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado se tornou de todos. Por essa, justamente, não apenas uma representação, mas pela descendência, nós estávamos lá com ele, por isso o pecado também foi nosso. Nós não herdamos só a culpa, ou a condenação, perdão. Nós herdamos a culpa porque nós pecamos também. E aí, o que Deus faz com isso? Logo no final do capítulo 3, é nos dito que Deus coloca uma muralha de anjos, uma muralha angelical, para proteger
os limites do paraíso para que o homem em pecado não entre no paraíso. Não retorne, né? Por que Deus fez isso? Uma dupla resposta. Primeiro, para uma proteção de sua santidade. Deus não comunga do pecado para proteger quem ele é. A defesa de Deus contra o pecado, não no sentido de que o pecado é maior do que Deus, mas para mostrar a sua total incompatibilidade com o mal ou com as trevas, Deus constrói um muro de separação. Então, os anjos que estão lá, se metafóricos ou não, as diferentes interpretações disso não implicam aqui, mas o sentido lá é importante. Deus criou uma barreira. O homem em pecado não pode caminhar com o Senhor. Sim. Isso é para preservar a santidade do próprio Deus. E em contrapartida é para colocar o homem num desejo de retorno, mas de limites. O homem não pode buscar por si aquilo que ele perdeu com o pecado. E a prova dessa minha afirmação ela é tão sincera e tão verdadeira que quando você lê no capítulo 4, versículo 17, Caim constrói uma cidade aos moldes do Éden. É a primeira cidade construída. E o que Caim quer é colocar na sua cidade aquilo que a sua família perdeu no Éden, Sim. mas com agora a sua liderança, porque ele não concordava com a sua visão, né? Exatamente. E isso mostra que esse muro de proteção do Senhor estabeleceu essa divisão. E a partir disso é impossível que o homem aproxime-se de Deus, se achegue até ele, possa ver a Deus, e na mesma medida é impossível para Deus comungar com o homem dessa maneira. Sim. Então não há possibilidade de amizade, de aproximação entre a santidade de Deus e o mundo caído. Era necessário surgir então um elemento de continuidade, de conexão, que nenhum ser criado poderia construir. Sim. Pois o homem agora estava maculado. Por isso que a redenção ela é uma obra que começa no próprio Deus. Ela se mantém pelo próprio Deus. Sim. Ela é consumada pelo próprio Deus e preservada por ele. Ou seja, tudo é pelo próprio Deus que continuou santo. E ele é o único que pode. E nós não tínhamos condições de fazer isso por nada, não é? E, inclusive, pegando o gancho, quando você lê capítulo 3 de Gênesis, que é interessante, é claro, quando você olha, o homem peca, o homem se veste, porque ele percebeu que estava nu, ele fez roupa. Sim. Só que no final do capítulo, diz que Deus fez uma roupa para o homem. Isso. Ali, claramente, Deus mostrando. Sacrifício, né? Com o primeiro sacrifício, primeiro derramamento de sangue foi feito lá, Ali mostrando para Cristo já, né? Ali mostra claramente que o homem não pode, por si só, esconder sua nudez, cobrir a sua vergonha. Perfeito, Só perfeito. Deus. Agora, um detalhe que eu só queria... O Danilo tocou num ponto que eu acho que é muito interessante a gente reforçar, porque isso talvez seja basilar para uma boa teologia. O homem, ele não foi criado no estado de inocência, no sentido de ingenuidade. O Danilo falou um negócio muito certo. Isso precisa ser esclarecido entre nós. O homem, como imagem e semelhança de Deus, tinha uma responsabilidade moral pelos seus atos, assim como Deus tem. Sim. Toda vez que a gente pensa que o homem foi criado inocente, no sentido de ingenuidade, se eu coloco inocência como sinônimo de santidade, essa definição ela funciona. Mas as pessoas dizem assim, o homem foi criado inocente no sentido de não ter um pensamento para as consequências dos seus erros. Não foi bem assim. Porque o próprio Deus, ele, todos os momentos da sua existência eterna, ele tem uma responsabilidade com os seus atos, assim como o homem criado. Então, essa era da inocência, da ingenuidade, ela não é bíblica. O homem teve uma responsabilidade moral. Isso não seria mais ou menos como uma livre agência? Isso, o conceito certo seria isso. Dentro dessa liberdade de escolha, o homem tinha essa liberdade de assumir as consequências. Os riscos que estavam... E é por isso que Romanos 5, 11 e 12 falam disso aí. Ele escolheu pecar. Sim. O homem escolheu carecer da glória de Deus. Em Romanos 6. Em Romanos 5 fala sobre a ação de Adão no Éden e as consequências que ele trouxe para a humanidade. Nós brincamos em sala de aula que isso era o ônus de ser o primeiro, pois ele era o primeiro. Sim. Mas existia também a responsabilidade de ser o primeiro. Sim. O que você faz reverberará reflexo, por toda né? a sua humanidade. descendência. E essa foi a escolha deliberada de Adão. Ele escolheu pecar. Eles escolheram pecar, né? Eles decidiram ultrapassar a linha da obediência e escolheram ouvir o conselho da serpente. Por isso Sim. que o mundo hoje jaz no maligno. Isso implica mostrar que como o pecado ele é algo deliberado. Sim. Porque assim, embora nós partimos da perspectiva que o livre-arbítrio foi retirado do homem, mas existe uma livre agência que ela influencia no âmbito moral. Sim. Então, dentro desse âmbito moral, eu não posso dizer assim, eu fiz isso porque Deus me destinou para cometer esse erro. Sim. Não, o pecado, ele sempre vai ser de forma deliberada. Porque ainda que você não conheça o texto bíblico, há um sentimento moral no homem. Sim. E o homem tem uma noção do que é o certo e errado. Sempre falo então, isso. eu nunca posso usar essa desculpa como um meio de
eximir a minha culpa, né? Então, a gente parte sempre dessa ideia. Eu olho para Adão e entendo que eu sou responsável pelos meus pecados até hoje, não é só porque Adão pecou e eu herdei essa culpa. E nem isso serve de alento para eu continuar pecando. Perfeito, isso aí eu não tenho essa prerrogativa, né? E deixa eu só melhorar o que a gente está falando, porque está sendo muito edificante. Esse determinismo fatalista, ele não cabe no discurso evangélico. Não cabe. Do tipo, mas Judas, ele foi determinado a fazer aquilo ali. Esse tipo de determinismo, ele não funciona com a fé saudável. Porque, em último momento, o pecado é uma escolha. Sim. Até o próprio Judas, sendo ele chamado de filho da perdição pós-ato, ele foi, em algum momento, sim, ele teve uma decisão, eu vou fazer o que eu for fazer. Aquela interpretação de Jesus tocar nele e dar o pão molhado e vai lá e faz o que faz, não é bem assim. Sim. Jesus estava ali, sim, como conhecedor dos corações, ele estava testando o mesmo padrão de obediência e santidade que ele testa, que é colocado diante de nós em todo momento. A nossa decisão por andar com o Senhor ela é diária. Sim. Então, sim, eu concordo muito com isso que o Danilo falou. Não há espaço para um determinismo fatalista no mundo de uma fé ortodoxa. Há, sim, aquela ideia. Nós pecamos porque a nossa natureza deseja o que é mal. Eu acho que cabe aqui, Márcio, só uma definição bem direta e simples para quem vai nos acompanhar. O pecado é um estado de natureza, não é uma ação. Porque se eu disser que o pecado é só uma ação, eu posso dizer que então durante alguns momentos do dia eu não sou pecador. Já que eu analiso e, eu não estou pecando. Sim. Mas o pecado não está ligado ao ato, está ligado a um estado de natureza. Sim, nós não pecamos por ato, nós pecamos por quem somos. É aquilo que a gente está falando aqui. E esse estado de natureza ele é decaído. E esse estado de natureza decaído me impede de chegar a Deus, porque Deus não vai se contaminar com o meu pecado. Sim. Isso tem implicações eclesiológicas, muitas delas. Na nossa forma de cultuar, na nossa forma de adorar ao Senhor, na nossa forma de entregar dízimos e ofertas. De ver o pecado também. De ver o pecado na congregação e comungar ou não com ele. Sim. Isso é muito importante. Por isso que eu digo que dentre as doutrinas que todo cristão deveria dominar, eu falo assim, são 3. A antropologia bíblica, entender quem o homem é. A doutrina do pecado, entender a tragédia, a desgraça do pecado na criação de Deus, e a doutrina da redenção. Sim. A importância da cruz e do sangue de Jesus. Que é exatamente o fechamento, Isso. né? Na verdade, são as 3 doutrinas, acho que são elementares. Tem outras, claramente, né? Quanto mais a gente sabe, melhor. Mas essas doutrinas são elementares para todo cristão. Isso é legal, Danilo, assim, é o que o pastor Márcio falou agora, é a questão da luta constante contra o pecado. Nós estamos, todos os dias, a gente sabe que no abrir dos olhos, a gente... Né? Até no dormindo, até no sonho a gente pega. E assim, essa forma de relativizar o pecado, essa forma que hoje a gente tem, que a sociedade nos apregoa e nos entrega várias coisas que acabam banalizando ou minimizando o pecado. Isso, de certa forma, como consequência, não gera o afastamento de Deus, que o pastor Márcio já tratou sobre isso aqui, mas assim, a questão da relatividade do pecado, isso que é pecadinho, pecadão, isso é uma coisa que é sempre interessante a gente trazer para a discussão, né? Paz, então, olha, tem no mestrado que eu estou fazendo em filosofia, o meu teórico é Filho de Alexandria. E tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Filho de Alexandria, que ele propõe uma ética transcendente. Ele entende, e ele entendeu nessa época, que o homem ele é movido por paixões, por vícios. É por isso que essa questão moral, ela nunca pode partir totalmente do homem, porque nós sempre iremos relativizar o pecado. Nós sempre iremos buscar desculpas para justificar as nossas ações. Ele parte de que ideia? A lei de Deus, que é algo que vem de fora, é a lei de Deus que deve ser o basilar. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia nos orienta a não seguirmos os desejos dos nossos corações. Mas quando eu tenho uma lei que está além de mim e que me diz assim, eu tô com vontade, sei lá, de tomar um sorvete, e é errado. Mas eu tô com vontade. Eu posso achar que não é errado. Verdade. Mas tá uma lei dizendo, não pode. Então o que deve me guiar é o texto, é a lei e não as minhas vontades. E também tem um problema nisso. Não interessa o que você pensa, interessa que tá na Bíblia. Isso é importante falar, tá no texto bíblico, né? A lei que vem de fora para mim, ela é mais importante daquela construção moral que eu fiz construir em mim, que eu criei em mim. Por quê? Porque às vezes nós levamos o pecado para o lado da cultura.
Sim. E todas as vezes que nós levamos o pecado para a cultura, nós queremos relativismo. Quer ver um exemplo? Você vai dizer assim, olha, na Alemanha, em Portugal se toma vinho, mas no Brasil não pode porque é pecado. Aí eles vão responder assim, não, porque lá não é e aqui é. Não, você vai estar banalizando a própria ideia de pecado. Sim. Porque o que é pecado tem que ser pecado em todos os lugares. Se o pecado é relativo, dependendo de onde eu esteja, então eu estou abrindo um precedente para dizer... Então, se eu for para os países árabes, eu posso ter várias mulheres. Sim. Porque lá é aceitável. Então... essa ideia de dizer que pecados são maiores ou menores, eu entendo, não sei se você entende assim, mas eu vejo que o que vai diferenciar não é o tamanho, mas a consequência dos pecados. Sim. Porque existem erros que vão trazer consequências maiores. Porque tudo é pecado, cara. Isso. Tudo é pecado. E qual é o meu padrão do que é pecado? Não aquilo que eu construí sobre pecado, mas aquilo que o texto diz que é. Sim. Eu falei, exatamente, provoquei essa pergunta. É óbvio que pecado é pecado, não é? Não tem essa questão do tamanho, enfim. Mas assim, o que foi usado muito, né, pastor Matos, durante muitos anos pelas igrejas, a igreja primitiva, por exemplo, é o medo, né? Foi o medo, O Leonardo Boff chamava isso de a pastoral do medo. Isso. Era que os cristãos eram dominados pelas pastoralidades do medo, de alguns pecados serem mais pesados que outros. E aí existiu aí também até a própria as formas de você se autoflagelar, e aí você buscava algo de santificação por obras, e enfim, uma série de coisas que a gente discutiu, inclusive na Idade Medieval, por exemplo, começou a se utilizar a caveira como símbolo de morte. Sim. E pregava usando o símbolo da caveira para dizer que se você pecasse, você vai... exatamente. Esse é o seu destino. Bom, então assim, o que a gente falou aqui da origem do pecado, a gente falou das consequências, né? E aí a gente vai entrar agora num ponto de efeitos, né? Os efeitos do pecado, né? E aí o primeiro efeito que foi tratado aqui é a questão da separação de Deus, não é? E Isaías 59.2 ele afirma que as iniquidades fazem a separação entre nós e o vosso Deus. Jesus Cristo já nos perdoou, né, dos pecados, mas essa luta é constante, né, professor Matos? Essa luta para que... luta. E eu lembro, você falou aqui, eu lembrei imediatamente do que Paulo disse em Romanos 7. E é um texto que para nós, quando estudamos a doutrina do pecado, ele é muito importante. Porque Paulo diz assim, que o efeito do pecado, nós chamamos isso de efeitos noéticos do pecado, que são os efeitos, as tragédias que o pecado trouxe sobre a nossa mente. E mente no sentido de raciocínio, justiça, juízos de valores, vontades e tudo mais. Nós chamamos isso de efeitos noéticos. Nous, do grego, é mente, né? Sim. E aí, nessa condição, o pecado, ele estragou, ele destruiu. Logo em Gênesis 3, a gente percebe isso. O nosso corpo. As doenças físicas surgiram em Gênesis 3, como consequência do pecado. Os cânceres, todas as doenças físicas que afetam o ser humano, a infertilidade... tudo que se comete a degeneração celular. Sim, o envelhecimento, o né? envelhecimento. Agora, eu tenho um ponto, né, depois que eu tive uma aula com o Dr. Weber. Pastor, eu olhei para o senhor, não é porque o senhor esteja ficando... eu sei, mas eu olhei para a câmera e meus cabelos estão cada vez mais brancos. Porque o Dr. Weber, ele trouxe uma vez em sala de aula uma coisa que eu achei muito interessante. Eu ainda estava lá fazendo doutorado lá no Mackenzie, e aí numa aula com ele já é um idoso, um homem muito sábio, ele falou o seguinte, olha... As pessoas têm medo do envelhecimento e acham que envelhecer é uma consequência do pecado. O passar dos dias, que seria para nós o envelhecimento, não é uma consequência do pecado. Mas a falta de qualidade de vida que o pecado trouxe, sim, fez a velhice ser um tormento. Porque Adão foi feito a partir do tempo. Então Adão passaria os seus dias. Agora nós não sabemos como seria essa transição entre a vida que ele vivia e uma possível eternidade com o Senhor. E nós não podemos especular, porque não se faz teologia com especulação. Sim. Mas o fato é que Adão tinha uma contagem de dias. Agora, essa contagem de dias não era marcada pelas articulações doloridas, pela visão míope, pelas dificuldades de sono que Eclesiastes 12 apresenta como sendo consequência do pecado. Mas o que eu quero dizer? As doenças físicas surgiram pós-queda. As doenças emocionais, elas surgiram pós-queda. O que a psiquiatria vai chamar de transtornos mentais e todos os dilemas emocionais que o ser humano tem surgiram pós-queda. Pois antes o homem tinha suas emoções em total equilíbrio com o Criador.
Não apenas a mente, não apenas o corpo, mas os relacionamentos foram fissurados pós-queda. Tanto é que nós temos em Gênesis 3 uma DR ali entre um casal que não se entende mais, né? Que foi criado como uma só carne. Em Gênesis 2, eles estavam nus e aquela nudez ali não é física, ela é uma nudez de totalidade de alma. Eles têm um problema ali de acusação mútua. Esse efeito total, geral do pecado contaminou tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem. E nessa luta, Paulo vai dizer em Romanos 7, que foi o texto que eu falei, ele vai dizer assim, olha, Romanos 7,15, nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir. Sim. Ele fala, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que foi o que o Danilo falou, que é boa. Ou seja, ele sabe que há um instrumento de acusação e de justiça que é o Espírito Santo, Romanos capítulo 1. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Cara, esse texto é muito lindo, potente. É lindo. Porque Paulo reconhece, olha, eu estou preso a algo que é maior do que eu. Sim. Eu estou preso a algo que consegue dominar, né? Até o meu desejo de fazer o bem, por isso não há quem faça o bem. Isso aí é... Só pegando o Bates falou, porque assim, a gente também não... Uma coisa que a gente tem que deixar claro, que a gente não pode confundir, que algumas pessoas se confundem, é achar que quando Paulo fala esse pecado que habita em mim, que eu já vi professor de teologia, cara, isso é dor de cabeça, sala de aula, dizer que esse pecado é um ser, isso. não é? É uma pessoa, um ser, um ente. Quando o Márcio falou, por exemplo, da agora, que nós estamos em estado de pecado, isso não quer dizer que esse estado é se tornar o mal um ser. Não, não. É que nós estamos em uma condição que nós não vamos fazer outra coisa a não ser pecar. Só que o efeito, a ação praticada se torna o mal. Sim. Essa aqui é uma retórica de Paulo. Isso. Então, eu estou falando porque talvez alguém já ouviu isso por aí. Sim, de uma forma... E aí pensa, Danilo, que pode expurgar o pecado porque ele é algo externo. Aí entra as autoflagelações, entram as penitências do catolicismo romano. Por exemplo, nós temos todo ano o período da quaresma, onde os católicos romanos, pela sua tradição, acreditam que as penitências do período da quaresma, elas conseguem me justificar e me limpar, me purificar. Mas não é, porque o pecado não é uma coisa que eu consigo expurgar. Sim. Ele precisa ser extraído de mim por alguém, aí sim entra o alguém e sua obra, que são maiores do que eu. E é nesse sentido que Paulo ainda fala o seguinte, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ou seja, o homem, nessa propagação do pecado e nessa luta constante que você me perguntou, ele sempre sai perdedor. Não adianta a gente tentar fazer obras de caridade, não adianta a gente fazer meditação oriental, não adianta a gente fazer terapia, nada dessas coisas tem o poder de resolver o nosso maior problema, que é a nossa condição, nosso estado diante do Criador. Não são as coisas que a gente faz que nos tornam pecadores, mas é o estado que nós estamos e que somos diante do Santo de Deus, que é o próprio Senhor. E nessa condição, as obras não purificam, as obras não expurgam. Quem vai fazer isso é o próprio Deus, por isso a necessidade de redenção em Cristo. Sim. E outra coisa também, que ele colocou bem, é como a teologia cristã vê as doenças como tendo a sua raiz no pecado. Porque assim, algumas pessoas, elas por não entender essa natureza, elas acabam misturando tudo. Por exemplo, já vi pessoas falando que Jesus estava em depressão. Coisa que não pode. Uma vez que a depressão é consequência de uma natureza pecaminosa, Jesus não poderia, no Éden, estar em depressão. Ou em Getsemane, né? No jardim de Getsemane. Perdão, tô no Éden, tô no Getsemane. É que eu tô só o jardim, só no Getsemane. Justamente porque ele não tinha essa natureza pecaminosa. Sim. Então nós não podemos, e aí que nem algumas correntes ensinam, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus cansou, isso é a natureza pecaminosa. Não. A natureza da carne é como carne, nós, né? Do homem, né? As manifestações pecaminosas não quer dizerem isso. Sim. Bom, a gente falou aqui sobre alguns efeitos, assim, de forma paralela, sobre culpa e condenação. Falamos eu achei interessante, o pastor Márcio falou sobre as consequências pessoais e sociais. O primeiro DR, essa é legal, o primeiro DR foi em Gênesis 3. E logo o segundo foi a briga dos irmãos, né? Então, assim, isso foi uma questão aí, Danilo, eu queria que tu falasse assim, esse afastamento, assim, trazendo para nossa realidade do cotidiano, o pecado. Isso é muito difícil, né? Quando você traz uma realidade material de convivência entre amigos de trabalho, entre própria família, você vê que às vezes o Natal é muito bonito, né? Numa foto, né?
né? Mas às vezes o Natal, ele retrata aí uma competição, umas discussões que fazem evidenciar o pecado que está em nós, né? Então eu queria que tu falasse em relação a essa sequência do pecado nas relações pessoais e sociais, assim. Qual o tipo de efeito que isso deu? Então, na verdade, como o pastor Márcio já leu o texto de Romanos, ele diz assim, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. No fim último, nós queremos sempre nos glorificar dos nossos atos, nós queremos sempre termos qualidades, nós queremos ocultar os nossos vícios, expondo as nossas qualidades. E isso acontece claramente quando nós temos ceia de Natal, por exemplo. Sempre tem um primo que é melhor do que o outro. Leva o prato mais gostoso. Sempre tem alguém que está se desenvolvendo e crescendo mais do que o outro. Sempre tem um que melhor empregado, né? Melhor empregado. É porque é uma forma de nós tentarmos esconder os nossos vícios. Nós não queremos expor quem de fato nós somos. Então, para que a gente oculte, nós acabamos nos elevando. Só que Paulo ele nos dá uma dica interessante sobre isso. Quando você lê o capítulo 5 de Efésios, Paulo fala assim, não vos embriaguei com vinho que há contendo, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando em salmos, salmodiando em vossos corações. Só que esse discurso não acaba só aí, porque em sequência Paulo fala de como eu tenho que tratar a minha esposa, como eu tenho que tratar os meus filhos, como eu tenho que tratar os meus irmãos em comunhão. Porque, na verdade, uma das formas de nós eliminarmos esse sentimento egoísta que nós temos é ser cheio do Espírito Santo. Sim. Porque ser cheio do Espírito Santo é amar a esposa, é amar os filhos, é amar os irmãos. Eu li um livro há um tempo atrás, que eu achei muito interessante, que diz assim, como cativar e conquistar amigos. Eu sempre tive muita dificuldade de ter amigos. E ele diz lá, quando alguém for falar um assunto, ainda que você não goste, demonstre que você está interessado. Por quê? Porque geralmente o outro quer alguém que escute. Mas atenção, né? Quer atenção. Essa atenção. Mas nós estamos tão preocupados em nos mostrar o nosso ego, que isso só evidencia o quanto nós somos pecadores. É verdade. Porque você vai ver, Jesus disse assim, olha, a Bíblia diz que Jesus se fez homem, mas ele não teve usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou. Então, se eu como um cristão, a minha vida ser cheia do Espírito Santo, glorificar a Deus, isso diz respeito a amar quem está ao meu lado, a respeitar os meus irmãos, cuidar bem dos meus filhos, cuidar bem da minha esposa, cuidar da minha família. Isso diz respeito que às vezes eu preciso falar menos de mim, ouvir mais do meu próximo. Às vezes é melhor você parar de falar um pouco das suas conquistas e deixar que um irmão se apresente a dele. Sim. Porque isso vai gerar, de fato, aquilo que Tiago diz, que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Porque se você quer sempre se sobressair sobre o seu irmão, você nunca vai ter a sensibilidade de ouvir as suas tristezas e ouvir as suas vitórias. Perfeito. Perfeito. Aqui o nosso Deus é tão glorioso e amor, né? Que sob o efeito do pecado também eu vou citar 4 tópicos aqui que são importantes até para, né? Que é a redenção e reconciliação. O Deus que nos amou sempre, né? Um amor pleno, ele deu a solução para o pecado, né? Em Cristo Jesus. E a transformação e santificação, para que a gente possa trabalhar esse pecado em nós através de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, que eu acho que é importante a gente pontuar. Porque assim, e aí deu esse caminho, tirou a gente do labirinto, indicando Cristo, a cruz de Cristo nisso, né? Queria que o pastor Márcio falasse aí desses tópicos de redenção. Eu sei que dá pra gente discutir 4 dias aqui. Um programa só pra isso, né? Um programa só pra isso. Mas isso é feito do pecado também, né? Ou seja, que aponta pra redenção, pra reconciliação através de Cristo, e a transformação e a santificação que está em nós. Depende do Espírito Santo tocar no nosso coração e a gente continuar a nossa caminhada, não é isso, pastor? Perfeito. E 2 textos ainda em Romanos nos ajudarão bastante nessa compreensão do porquê a urgência da redenção e a necessidade de salvação em Cristo. O primeiro deles é o Romanos 3:23, que é um texto clássico quando se fala de doutrina do pecado, quando Paulo afirma assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode pensar assim, não, mas espera aí, uma criança, o Abelzinho, 6 meses. 6 meses. Não, ele não pode ter pecado.
Ele acabou de nascer. O máximo que ele faz é chorar pedindo a comida dele pra trocar a fralda quando ele tá com sono. Não, mas a gente percebe. Ele pede a camisa do Vasco. Não, e quando a irmã abraça a mãe, ele chora porque ele quer estar abraçado com a mãe. Exatamente. Só que aí os pais e mães que nos acompanham já conseguem identificar uma naturezazinha carnal ali naquele bebezinho tão lindinho que a gente tem. Ah, mas não é só pelo que ele faz, é pelo que ele é. Então, quando Paulo afirma que todos pecaram e todos carecem da glória, ele está falando da universalidade do pecado. Não há ninguém que passe despercebido nesse aspecto. Portanto, do mais bonito bebê ao mais cruel assassino, todos carecem da glória de Deus. E carecendo dessa glória, carecendo dessa glória, o que a gente tem que fazer? A gente não pode fazer nada. O conceito de religião, ele surge daí. A religião é a tentativa humana de buscar contato com o Criador, com o divino. E aí ele tentou de várias formas. Por isso existem várias religiões. Cada religião, aí sim entra a questão da cultura, que nós falamos agora há pouco, tentou desenhar um caminho de retorno para esse Deus, mas através de uma atribuição pessoal. Por isso que todas as religiões, exceto o cristianismo, colocam sobre o homem a responsabilidade da sua salvação. Vamos pegar um exemplo? Teologia católica romana, sacramentalista. Você cumpre os sacramentos em vida, você tem direito ao céu. Se você não cumpre os sacramentos, se fica faltando algum dos 7 sacramentos, você vai para o purgatório necessitando de alguém fazer algo por você. As religiões hindus, as religiões, o próprio islamismo, eles são religiões onde o homem faz por si para garantir sua salvação. O cristianismo evangélico é o único que diz o seguinte: não, nós não temos como fazer nada para nos salvar. Porque nós não temos competência, uma vez que todos nós carecemos da glória de Deus. E o salário do pecado, Romanos... A morte. 6:23, falando que o salário do pecado é a morte, nós não temos como mortos fazer alguma coisa. Mas os 2 textos de Romanos 3:24, logo em seguida, e Romanos 6:23 falam sobre o dom gratuito de Deus e a ação de Deus em nosso favor. E o texto de Efésios, capítulo 2, ainda reforça o que a gente está falando. Quando Paulo apresenta o estado do homem caído, morto em seu delito e pecado. 2 palavrinhas são muito importantes para nós naquele texto. Delitos, paraptoma. Todo o homem anda vacilante. Onde ele pisa em maldade. E pecado, a ideia de errar a sua funcionalidade. Paulo está dizendo que nós estávamos mortos naquilo que fazemos, pensamos e somos. Só que ele vai descrever que nós estávamos alienados da vida com Deus, fazíamos a vontade do mundo, da carne e do diabo, versículo 2. E aí no versículo 5 ele entra: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Em Romanos 6, mas o dom gratuito de Deus. Em Efésios, em Romanos capítulo 6, versículo 3, sendo Deus. Então toda a ação redentiva, ela não está no homem. Ela não pode ser executada pelo homem. Ela não tem validade sendo feita pelo homem. Porque o homem não quer a Deus. O homem está distante de Deus, ele está no caminho contrário. Mas aí entra a ação da redenção. Sim. O próprio Deus, para provar, não para o diabo, nem para o homem, mas para provar para si o seu amor, a sua justiça e a sua graça, se entrega em nosso favor. E essa redenção, que é plena do próprio justo, sim, ele, quando se entrega em favor da sua própria justiça, para pagar um preço que ele estipulou, ele diz ao homem: vocês não podem fazer nada, mas eu faço tudo. Isso é redenção. Sim. E como essa redenção ela é aplicável na vida dos homens? Aquele que crê. Vou tentar ser meio termo para não parecer calvinista demais aqui. Mas no outro contexto... Uma boa discussão, viu, Bastos? No outro contexto eu defenderia. Para aqueles que ele, na cruz, escolheu. Sim. A chamada redenção particular. Isso. Ou a expiação limitada. Mas eu vou limitar-me ao que crê, porque no final das contas os dois creem, né? Sim. E então, nessa ação, aquele que se apropria dessa substituição em nosso favor, ele é agraciado com a redenção. Mas perceba, qual é o meu trabalho? Nenhum, porque até a fé é um dom de Deus. Sim. Mas eu sou agraciado por ela. E assim que eu sou redimido, eu tenho minha natureza transformada, eu tenho uma nova vida em santidade, em santificação, que são tarefas do próprio Espírito Santo, que vai garantir a minha salvação quando, finalmente, sim, eu terei esse corpo que foi maculado pelo pecado, transformado num corpo glorificado para voltar a habitar com meu Senhor. Isso aí é a doutrina da glorificação e da consumação da história. Quando os eleitos de Deus, o povo de Deus, volta a habitar com ele, porque Cristo fez tudo por nós. Aleluia. Estamos torcendo para que seja rápido, né? Aqui, né? Bom, nós estamos caminhando quase para o final aqui. Nós temos uma hora aqui do nosso podcast, que é no nosso programa, que é
E se fosse ele, né? Eu vou pedir pro Roberto soltar a vinheta aí. Se fosse ele, é um tema que é um tema um pouco mais leve, mas que é pra gente pensar, né? Danilo, a gente sabe que a maioria das pessoas tem os seus pecados de estimação, né? Aqueles pecados que são relativizados por nós, por ser menores, mas que para os outros são grandes ao ponto de sermos condenados pelos outros por esses pecados de estimação. Às vezes é um site que a gente olha, às vezes é uma conversa paralela com um grupo de amigos, às vezes é algo que substitui ao nosso Deus, né? Até o culto do eu mesmo é um pecado hoje que está muito em voga, né? A questão do egocentrismo, né? E esse comportamento, né, por omissão, a gente peca por omissão, a gente pega enfim, por uma série de... O que a gente pode pensar, o que Cristo falaria em relação... Qual a postura do nosso Senhor Jesus Cristo em relação a... Já que ele não cometeu nenhum delito, nenhum pecado, chegamos à conclusão de que nós não temos a capacidade por si só de nos separarmos desses pequenos delitos e pecados de intimação, assim. E mais, só mais uma coisa. Posso cometer aqui um grande pecado aqui, mas aqui, o espinho na carne de Paulo talvez tenha sido um pecado de estimação dele? Eu posso fazer essa pergunta para vocês aqui? O Danilo. Danilo? Então, na verdade, a gente vai olhar Jesus sempre tratando com pecadores nos evangelhos. E, na maioria das vezes, Jesus sempre aconselhava eles não voltarem a praticar esse erro. Jesus, ele não os condenava a fim de dizer que agora vocês estão acabados, agora o mundo de vocês estão destruídos. Não, pelo contrário, Jesus sempre trazia o arrependimento e incentivava a não praticar mais. Como você falou agora há pouco, sobre os pecados de estimação que nós temos. O crente costuma dizer assim, olha, como eu não bebo mais, eu como muito. E comer muito é pecado. Só que na mente dele, ele está fazendo um bem. Por aquilo que eu falei agora há pouco. As minhas emoções não podem controlar o meu senso moral. É o texto bíblico. Então, ainda que eu ache que é legal, que é bacana, que não tem nada demais, o que é que o texto bíblico nos fala? E aí, o que é que Jesus falaria para mim? Só que aí nós vamos ter que olhar a fala de Jesus no todo, como está até no texto de Paulo, tá? Paulo ele sempre disse assim, Paulo sempre me orientou a andar no Espírito e assim eu vencerei os desejos da carne. Então, uma das melhores formas, se eu for pegar o que Jesus falaria, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriaguei com os sentimentos dos vossos corações, com as ilusões desse mundo, tá criando aqui uma contextualização. Mas sim, enchei-vos do Espírito Santo, porque é a melhor forma de nós vencermos, porque todas as vezes que nós colocarmos ou tentarmos resolver a questão do pecado pela razão, por estratégias da psicologia, nós iremos falhar. Não compete a mim, porque eu não tenho a resposta final, uma vez que o problema é da alma. Sim. E não é um problema meramente material, que eu possa, por exemplo, quebrar um braço, vou colocar no lugar. Sim. Mas quando é uma coisa intangível, uma coisa que vai além do comportamento, que é uma coisa que aí Filo de Alexandria vai dizer que o virtuoso é aquele que obedece à lei, ele se aproxima de Deus, porque a vida, ela não é esse intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. A vida é algo eterno, né? E por ser algo eterno, o virtuoso, ele deve viver de tal maneira, com a perspectiva que ele vai estar com Deus para sempre. Então, seria esse deveria ser o nosso olhar. Saber que a vida não acaba quando a alma sai do corpo, quando o sopro de vida, vou melhor dizer assim para não entrar num problema na linguagem. Mas ela é eterna e a gente estará com o nosso Senhor. Agora, em questão de Paulo, nós temos várias teorias. Uns vão dizer que esse espinho da carne, por exemplo, seria o problema de visão. E o problema de visão dele é consequência do pecado. Não deixa de ser uma consequência do pecado. Então, em vias de regras,
nós somos afetados diretamente. Eu queria, por exemplo, ter a capacidade do Doutor Estranho, de poder sair, deixar o corpo descansando e ter a alma livre para ali, para ficar estudando, para fazer as minhas coisas, mas eu não posso, porque o pecado, ele está cada vez mais afetando o nosso corpo físico, não só com a velhice, mas não é questão da velhice, mas com as consequências que nós encontramos na velhice, entende? Por exemplo, nós usamos óculos, nós três estamos de óculos. Isso é algo que mostra que fomos afetados. Então, ainda que não seja um pecado de estimação de Paulo, porque a gente tem que entender também que Paulo não era uma pessoa que não tinha pecado. O próprio Paulo disse nesse texto, olha, foi-me dado o espinho da carne para não me glorificar. Isso mostra que havia um sentimento de egoísmo no coração de Paulo. O próprio Paulo vai dizer que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele se praticava. Então, Paulo tinha os seus erros, Paulo tinha as suas falhas, mas em suma, nós podemos então entender que o que ele enfrentava era uma consequência de um pecado, seja lá a visão, seja lá uma outra doença, seja lá, por exemplo, alguma disciplina que Deus impôs sobre a vida dele. Tudo isso seria uma consequência de um pecado. E Paulo didaticamente deixou muitos ensinamentos referindo-se ao tema para Timóteo, para Tito e outros, né? Então, assim, eu queria agora as considerações finais. Acho que a gente trilhou bastante tempo sobre o tema. A gente ficaria mais tantas horas falando sobre o tema, porque é um tema que a gente pode se aprofundar em outros subtemas. Mas antes disso, eu queria mandar um abraço aqui para uns irmãos queridos, desculpem, o Nilson Martins, que eu posso chamar carinhosamente de Bacabal, é um cara que segue a gente desde o primeiro programa, que dá sugestões, uma pessoa que mora no meu coração, que eu conheço ele, pastor, e Deus operou no coração um milagre, porque ele na infância e adolescência era um homem muito rebelde, e hoje ele está entregue aos braços do Senhor. Glória a Deus por isso. E meu irmão, eu te amo, viu, meu irmão? Eu queria mandar um abraço também para o presbítero Dedinaldo e sua esposa Leila, nossos servos lá que lideram um curso de teologia lá na nossa base, no nosso núcleo da base, né, da igreja base. Queria mandar um abraço também para o irmão Cosme, da Igreja Base. Para toda vez que a gente conversa, a gente passa 1h30 no telefone e é muito edificante, né? No último domingo, minha mulher falou assim, vocês já estão com essa palestrinha aí, mais de 1 hora com essa palestrinha. Mas, meu irmão, eu te amo também, Cosme, e fica na fé, meu irmão, que a gente está junto aqui. Queria dizer para vocês que o próximo programa é imperdível. É um programa que a gente vai tentar aqui reunir as mulheres, eu vou convidar aí pessoas especiais. Eu não posso dar o spoiler, porque eu precisava confirmar a data específica, mas as mulheres na Bíblia, né? Na Bíblia, é uma trajetória contínua de fidelidade, serviço e adoração. É um tema muito legal para conversar aqui. Legal. Eu vou pedir aí que o pastor Matos aí faça aí uma intermediação aí para trazer a irmã Lely para cá. A agenda dela é disputada. Seria uma bênção, né, para a gente trazer aqui as mulheres para falar sobre isso, a trajetória de fidelidade, de serviço e adoração. Mas enfim, queria deixar primeiramente o Danilo para fazer suas considerações finais e depois o Márcio. Eu queria depois também que ele orasse depois da sua consideração final. Danilo, por favor. Eu quero agradecer estar com vocês, obrigado por lembrar de mim. É sempre bom ser lembrado. Esse cara é sócio nosso em todo lugar, tá em todo lugar que eu vi que o Danilo tá lá. Obrigado por lembrar de mim, é bom estar com o pastor Márcio, aprendendo com ele. Já aprendi muito, ele foi meu professor, inclusive, o Márcio foi meu professor. Fui solver, como disse inicialmente, aprendi muito com essas pregações e sem sombra de dúvida, aprendi muita coisa hoje. Márcio disse que ele é teólogo em formação, mas ele sempre tem umas perguntas, umas boas sacadas. Então é muito bom estar com vocês. Espero, se assim for possível, na vontade de Deus, na vontade do Márcio, poder estar aqui outras vezes. Eu vou te dar uma chave aqui da produtora, cara. Enfim. Pastor Madison, que alegria que você esteve com a gente aqui. Que aula de teologia e que coração amoroso e enfim, beber do conhecimento é sempre bom. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Márcio. Foi uma bênção. Eu fico feliz de poder contribuir com aquilo que o Senhor tem me dado e eu entendo que esse é o nosso papel. Nós três aqui temos um amor à palavra de Deus, nós temos um amor pelo rebanho de Cristo que Ele nos confiou, então o que a gente faz aqui é certo que é para a edificação da igreja.
E as minhas considerações finais, além dessa gratidão por compartilhar, eu e Danilo se encontram em alguns contextos, né? Alguns programas de debate, a gente está lá, algumas situações, sala de aula. E é legal isso, ver que essa caminhada ela tem produzido bons frutos. Aproveitar e dizer que é sempre bom do pessoal das igrejas que a gente transita e serve aí. Eu quero deixar uma palavra de consolo e de realidade para quem nos acompanha. A verdade é que nós não podemos pensar sobre nós aquilo que a Bíblia não fala. Na primeira carta de João, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O primeiro passo para uma vida com o Senhor é reconhecer a nossa urgente necessidade de redenção. O saudoso John Stott tinha uma frase que ele falava assim, só quando eu reconheço o amargo sabor do pecado, é que eu conheço o quão doce é a graça. Então, quando eu penso biblicamente sobre mim, ou seja, que eu sou um pecador que carece da glória de Deus, e tiro todas as justificativas ou desculpas que me vitimizam, a gente falou sobre isso aqui, eu entendo que eu preciso de salvação. Sim. E aí eu faço isso entendendo que eu preciso que alguém faça algo por mim. Por isso, nós devemos olhar para nós no espelho, independente das virtudes que defendemos ou que aplicamos, e entender que há um problema em nós. E esse problema não é cultural, esse problema é espiritual, se chama pecado, a natureza pecaminosa. Quando nós fazemos isso, nós vamos correr para os braços de Cristo, porque nós vamos ouvir o seu chamado para a conversão. E aí, mesmo depois de uma vida regenerada, você pecar, lembre-se o que João continua falando. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você fez, não importa quem você seja, o importante é que o sangue de Jesus tem poder para redimir e restaurar todo aquele que crê. Amém. Todo aquele a quem ele escolheu. E quando nós observamos João ainda falar, ele diz o seguinte, olha, se você pecar, você tem junto ao Pai um advogado. Corra para ele. Você pode ter uma vida repleta de erros, mas quando o seu coração é convertido e alcançado pelo Senhor, você tem junto ao Pai alguém que vai dizer, esse é meu porque eu redimi ele através do meu sangue. Isso é a beleza do Evangelho. Aleluia. Que essa mensagem fique aplicada no coração de cada um de nós. Amém. Você pode orar para a gente terminar? Vamos orar então. Querido Senhor, que bênção foi dedicarmos esse tempo para olhar para a Tua Palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que dirige os nossos caminhos e nos aponta para o Senhor. A minha oração é que, onde quer que esta mensagem chegue, haja um despertar para uma vida de intimidade contigo, urgência de salvação e de um abraço de salvação e perdão do Senhor a todo aquele que crê. Então, continua através deste programa edificando vidas. Amém. E que a Tua Palavra seja propagada aos quatro cantos da terra para que todos entendam a grandeza, a beleza da Tua majestade e do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Amém, amém. Pessoal, como mensagem final, eu queria pedir para vocês, abandone o pecado. Pecado é pecado. As Escrituras dizem o que é pecado. Não interessa o que a gente pense, né? Mas peça ajuda do Espírito Santo, discernimento. Peça ajuda, faça uma análise dentro das Escrituras. Porque só assim a gente vai ter a ajuda do Espírito Santo para discernir o que de fato é ou não é pecado. O pecado é a morte, Jesus Cristo é a vida. Ele te ama e nós também. Um grande abraço, até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos.